casa livre de coronavírus. Já basta. É verdade. Tá ótimo. Então, nós estamos com a nossa convidada, né? A Jéssica. Eu quero, Boa em nome da noite. turma, boa noite. Em nome da turma, eu quero noite. agradecer. Essa aqui é uma turma de administração, são alunos do quinto semestre. Essa disciplina é gestão de marketing. E como você foi convidada da Carol, a gente vai pedir para a Carol te apresentar. Mas desde já eu quero agradecer. Desde já quero agradecer a sua disponibilidade de compartilhar a sua Imagina, experiência. prazer é meu poder compartilhar. Ok, Carolzinha, pode fazer a apresentação. Bom, boa noite a todos. Desde já quero agradecer a disponibilidade da Jéssica, né? Para os íntimos desculpa, sociedade. Eu conheci a Jéssica tem pouco mais de um ano e meio. O barulho da rua, gente, é porque eu estou perto da janela. Eu conheci a Jéssica tem um pouco mais de um ano e meio num grupo de WhatsApp através dos livros que a Jéssica escreve. A Jéssica é autora de alguns romances, tipo Criou o Amor da Minha Vida, tá? E além da escritora, eu conheci a assistente social, a ciclista, a mãe da Lara, a mãe da Doula e da Sofia. Tá? E é uma pessoa super acessível, super bacana, que vai compartilhar com a gente um pouquinho da experiência dela lá no lar com os idosos que ela trabalha. Então, Jess, fica para tua conta, fica à vontade. Qualquer pergunta, vocês podem fazer, fiquem à vontade. É um bate-papo totalmente diferente que a gente quis trazer uma coisa nova. A gente entendeu um pouco, uma coisa totalmente nova para a gente. Que também relaciona com o nosso trabalho. Então, fica à vontade, Jess. Então, obrigado pelo convite. Eu pedi para vocês aí irem me auxiliando. Qualquer dúvida, vocês podem me interromper. Eu não sei muito por onde começar, mas eu vou falar um pouco da instituição onde eu trabalho. Eu sou formada em serviço social, já faz 6 anos. Me formei pela Universidade Estadual de Maringá, aqui do meu estado do Paraná. Desde da formação, eu trabalho nessa entidade, e desde 2014. E desde dezembro de 2018 eu assumi a coordenação da instituição. O que é uma entidade de acolhimento para idosos? Na nomenclatura nós chamamos de instituição de longa permanência para idosos, né? São as IUPs. E é uma instituição que ela foi fundada aqui na cidade desde 1975. Então, é uma instituição do terceiro setor, certo? É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, né? Nós prestamos o trabalho de assistência a idosos desamparados, né? Atualmente, nós contamos com 32 internos, né? A capacidade da instituição de acolhimento nós temos para 40 pessoas, né? Atualmente nós temos 32, que são 10 mulheres e o restante são homens, né? Eu tive 2 baixas esse mês, né? A Carol, que está aí sempre perto, eu sempre estou comentando aí com as meninas, com o pessoal, o que está acontecendo aqui. O trabalho que a gente realiza aqui vai é como se fosse um hospital, né? A instituição ela funciona integralmente 24 horas por dia. Eu, como coordenação, como parte administrativa e direção também, não tenho sossego, né? São 24 horas ligada aí no 220. Acontecer alguma coisa, a gente pega e tem que correr. A minha cidade aqui é uma cidade pequena, ela tem 12 mil habitantes, né? Moro pertinho da instituição, então acho que as coisas são um pouco mais fáceis. Falando em questão de administração, como é uma entidade sem fins lucrativos e do terceiro setor, a gente não tem cofinanciamento nenhum do governo, de nenhuma esfera de governo, seja ele estadual, municipal ou federal, né? Nós sobrevivemos com recursos próprios, doações, promoções, né? E 70% dos benefícios oferidos pelos idosos, né? Porque 70% do valor do benefício, né? O Estatuto do Idoso,
ele prevê que a entidade ela não pode reter 100% do benefício do idoso. 30% do benefício é repassado para ele ou para uma conta poupança, para a família ou para o seu curador, certo? Para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro é dele. 70% vai para o cofinanciamento da entidade. Dá, Jéssica, a pergunta que muita gente me faz. Dá para manter a entidade só com 70% do benefício, né? Porque é difícil. Não, não dá. Né? A nossa despesa é muito maior do que a nossa receita. Né? Então, por isso, as entidades de acolhimento, elas passam por dificuldades financeiras, né? E isso é geral, né? Não é só aqui. A gente vê por aí que muitas entidades passam por isso. E é uma coisa muito triste, é muito angustiante para a gente que trabalha também, né? Porque a dificuldade maior, né, da questão, e muitas vezes o poder executivo, ele precisa do serviço que a entidade presta para o município, mas ele não entende que ele tem a obrigação também de colaborar com os custos, né? Então, essa é uma luta muito grande que a gente tem aqui. Né? Nós seguimos rigorosamente muitas resoluções e normativas que nós temos que seguir, né? Seja ela do SUAS ou do SUS e também da Anvisa, né? RDC, Vigilância Sanitária. Então, se tudo não estiver dentro dos padrões, a instituição ela pode até ser interditada, né? Dá para fazer tudo que tem, que está escrito lá nas normativas? Não, não dá. Principalmente quando a entidade ela não tem subsídio nenhum para poder executar esse tipo de serviço, certo? Eu tenho uma equipe que hoje ela conta. Eu sou assistente social, hoje eu não executo mais o trabalho de assistente social. Eu sou coordenadora. Nós temos uma equipe que engloba uma fisioterapeuta, outra assistente social, né? E a coordenação. Outros são 3 cuidadores, 3 serviços gerais, que fazem todo o serviço, né? E aí é 24 horas, nós trabalhamos em regime de revezamento, né? De plantão também. Pessoal, vai perguntando aí. Tá conseguindo me ouvir? Sim. Eu sou o Lucas. Situação que você falou, que todo o apoio financeiro que vocês tinham, além de ser com benefício de 70% de cada um, era com doações, enfim, de terceiros. Eu queria saber se vocês têm algum esquema de associação, por exemplo, como ONGs tem por aí, que pessoas são associadas, pagam certa mensalidade ou fazem um apoio, digamos que frequente, já um dinheiro fixo de, tenho 10 associados que são meio que voluntários da associação e fico dando um dinheiro por mês, ou é uma coisa inopinada, assim, de repente tem doações, tem meses que tem muitas doações, tem meses que não tem, e quando você falou que tem alguns funcionários, que provavelmente muitos deles devem ter voluntários, mas, por exemplo, não tem verba suficiente, você e os outros voluntários que estão encabeçando a obra vão tirar do bolso e vão sustentar do próprio bolso. Eu não sei se deu para entender muito bem meu raciocínio. Eu entendi. Uhum. Aqui a gente tem um esquema que a gente trabalha com a questão do carnê de pagamento, certo? Se funciona, não funciona, né? A pessoa que é associada, ela pode estar fazendo esse pagamento mensal, mas muitas vezes não acontece, né? E a gente não consegue ter um controle suficiente para estar fazendo isso. É uma coisa que está sendo implantada muito recente aqui, a gente está tentando adaptar ainda para ver como que a gente consegue fazer. Né? A entidade ela conta com uma diretoria de 18 pessoas, 18 membros, que são divididos entre conselho diretor, conselho executivo e conselho administrativo. Né? O conselho diretor ele conta com o presidente, o vice-presidente, um secretário, tesoureiro e um diretor jurídico. Né? Que é o pessoal que me dá a base de subsídio, que toda vez que eu preciso, eu tenho que recorrer a eles, né, para estar fazendo qualquer coisa que seja necessária aqui. Né? O problema maior da instituição, em questão de capital, é a questão dos encargos em cima da folha de pagamento. Né?
Nós temos a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, né? A gente está tentando a inscrição estadual e também a inscrição no Conselho Nacional de Assistência, que nós chamamos de SEBAS, né? Tendo essa inscrição no Conselho Nacional, a gente consegue muitas vezes isentar muitas taxas, né? Inclusive a cota patronal, que é a tal da GPS que nós pagamos, que é o encargo maior em cima da folha. Na nossa, ela dá cerca de quase R$ 5.000 mensais, né? R$ 5.000 mensais é um dinheiro e, sim, dá para fazer muita coisa que eu poderia contratar pelo menos mais 2 profissionais técnicos para estar dando suporte dentro da entidade. Com essa questão do Covid, tudo o que aconteceu, o que eu consegui fazer? Eu consegui buscar dentro das secretarias, tanto de educação, de saúde e de assistência social, que profissionais viessem trabalhar dentro da entidade, como nutricionista, psicólogo, né? E a gente também tem procurado uma terapeuta ocupacional para estar trabalhando com os idosos, né? Nós estamos isolados nessa questão, e foi uma coisa muito difícil que aconteceu aqui, porque a maioria dos idosos não estão acostumados, né? É acostumado com visita, eles querem sair, eles querem... Eu tenho um idoso aqui que ele saía vender sorvete, né? E, assim, foi uma questão, um transtorno muito grande aqui dentro da instituição, essa questão, né? Mas é tudo questão de adaptação, né? Como todos nós estamos sofrendo aí com essa questão do Covid, aqui não é diferente. E a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do contágio, porque como a cobrança ela vem da Regional de Saúde, ela vem da Secretaria de Saúde, né? Se a gente tiver um contaminado, a gente não tem como fazer o isolamento correto, né? Porque são pessoas, elas dividem o mesmo quarto e a gente não tem espaço suficiente para fazer a questão do isolamento. Né? Então, foi, assim, uma questão bem... Você falou essa questão dos 18 envolvidos da associação. Provavelmente, todos vocês, ou eu posso estar enganado, né? Mas aí você fala, tem atividades externas, assim, empregos, coisas à parte Sim, não. da... Uhum. Todos nós, os funcionários, todos os funcionários da entidade, eles são contratados, registrados em carteira, né? Então, nós recebemos para executar o nosso serviço. A diretoria, que é parte da associação, eles não recebem, né? Está até exposto no nosso estatuto, né? Sim. Eles não podem receber para executar o serviço. A questão, assim, onde eu ia chegar, desculpa estar te interrompendo, tá? Imagina. Em relação a, por exemplo, são 18 pessoas, puxando para esse viés do Covid. São 30 e poucos idosos, 32, eu não consegui ouvir muito bem. Sei lá, 32 idosos estão lá 32. No abrigo. E essas pessoas que têm, por mais que sejam contratadas, muito comum ver mais de um emprego, né? A pessoa trabalha em um local, trabalha em outro. E muitos, eu não sei aí na sua cidade, mas eu vejo muitos casos de locais que não pararam de trabalhar. Então, por questões de ser um efetivo pequeno, são 18 pessoas, vocês conseguiam ter esse controle dos funcionários e com contato com idosos, já que o idoso é o grupo de risco, né? É o grupo de primordial. Risco. Uhum. Então, esse contato de trazer os funcionários que muitas vezes não podem ser dispensados porque são atividades essenciais dentro da situação lá com o idoso, é um contato próximo. Então, como é que vocês conseguiam fazer essa peneira? E se conseguiam fazer, se alguém conseguiu apoiar? Não, na verdade, nós trabalhamos 12 horas diárias, né? Então, nós não conseguimos executar outra atividade fora, né? Assim, eu não digo por mim, né? Eu tenho fora do meu horário de trabalho, eu escrevo, né? Mas só isso também. As outros funcionários, a gente teve que executar, fazer um plano de contingência. Nós estamos isolados dentro da entidade, né? Nós só podemos sair, assim, ao horário que encerra o expediente. Nós não podemos sair. As únicas pessoas que saem sou eu e a nossa fisioterapeuta, que é meu braço direito lá dentro, né? Que vai para o hospital, essas coisas. Então, todos os cuidados, tudo que é necessário a gente faz. A utilização dos EPIs, né? A questão é muito complicado, porque assim, a entidade ela veio de uma administração anterior, né, que não tinha tanta preocupação
preocupação com isso, né? Porque é uma diretoria nova que o pessoal assumiu agora em março desse ano, né? E não tinha tanta preocupação com essa questão, né? Eu sempre peguei no pé, sempre bati em cima, que é a questão do cuidado, que não é só agora por causa da pandemia, né? Que sempre tem que ter, porque uma vez que seja uma pessoa contaminada com qualquer outro tipo de alguma doença infecto-contagiosa, todos serão contaminados, né? Porque independente se os funcionários, os cuidadores, os enfermeiros, eles circulam, né? O maior alto índice de contaminação é a equipe, né? Não é nem questão dos idosos. Claro que tem o risco, mas o que mais circula é a equipe, né? Então a gente tem todo um cuidado. Uhum. Eu queria perguntar para você, você tocou assim que nas horas vagas você escreve, a Carol colocou aqui ela fez um pequeno resumo do seu currículo, disse que você é escritora, já escreveu 2 romances. Eu queria saber, conta um pouquinho mais dessa sua experiência como escritora. Você também é ciclista, né? A Cher vai ficar muito interessada, porque a Cher também gosta muito de esporte. Mas compartilha com a gente a sua experiência da escrita. Como é que é? Onde é que você arruma tempo, inspiração? Como é essa história? Conta um pouquinho pra gente. Eu escrevo não faz muito tempo, tem 2 anos. Eu comecei justamente por causa da entidade, né? E a gente teve uns problemas lá e em cima, assim, como o meu trabalho, uma coisa levou a outra, né? O meu trabalho como assistente social, que era garantir e preservar pelos direitos dos idosos, e teve algumas irregularidades que eu acabei, assim, como que eu não sei usar qual palavra usar, mas algumas irregularidades que foram levantadas por mim por um período que fiquei responsável enquanto a administração estava de licença, né? E eu cobrei muito da diretoria da entidade que se tomasse providências, né? E não foi o que aconteceu. Aí o que levou? Levou a que a cabeça da gente, quando a gente trabalha com esse tipo de coisa, né? Nós trabalhamos com vidas, né? E é uma coisa que te toca muito, te mexe muito com você, né? E aquilo estava acabando comigo e eu não conseguia fazer nada, nem com as denúncias em Ministério Público, né? Não se tinha, né? E o que eu busquei? Eu sempre fui uma leitora muito assídua, né? E um dia, do nada, na minha casa, eu pensei, falei assim, eu vou escrever uma história. Por que eu também não posso escrever, né? E a minha primeira história, ela chama Frágil Coração, né? Eu demorei 8 meses para concluir ela, né? Hoje eu assinei contrato com uma editora, né? E o livro deve estar para sair aí. E assim, eu tive um retorno muito bom, que eu comecei numa plataforma chamada Wattpad. Eu tive um retorno muito legal dos leitores, né? E quando eu finalizei a história, eu não imaginava, quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia conseguir terminar de escrever. Porque eu não acreditava que eu tivesse essa capacidade, que eu tivesse o domínio que eu tive de concluir cada parágrafo que eu escrevia, né? E dentro daquela aflição que eu tinha de tudo que estava acontecendo dentro do trabalho, eu descontava isso na escrita, né? E foi isso que me levou a escrever. Né? Quando eu finalizei Frágil de Coração, minhas leitoras me pediram que eu continuasse a história, né? E foi muito legal porque eu falava assim, gente, eu não tenho como continuar a escrever. Então, vou fazer um negócio diferente, né? Eu construí uma trilogia, né? Eu concluí o 2º livro em 2019 e estou escrevendo o 3º agora. Né? Os 2 livros estão na Amazon, os 2 primeiros, o 3º está em construção ainda. Né? E foi assim uma vitória muito grande para mim, foi uma coisa que eu mesma não acreditava na minha capacidade de conseguir escrever uma história, de concluir uma história, né? E como eu sempre falo para as minhas leitoras ou outros autores, o pessoal que vem me perguntar, que legal, né? Eu falei assim, olha, é uma coisa que flui naturalmente, né? A inspiração vem no pior momento, né? Muito legal, porque às vezes, assim, aí o pessoal, mas como é que você tem tempo de escrever esse trabalho e tal? Eu falei, gente, eu sempre carrego um caderno, né? Se não dá o caderno, eu pego o celular, eu gravo um áudio, a ideia vem, eu anoto, depois eu desenvolvo. E é assim que eu vou fazendo, né?
Se eu tiver algum tempinho, eu paro o que eu estou fazendo e vou escrever, né? Mas, assim, sempre anotando a ideia, tudo para desenvolver depois, né? Qual é a frequência você escreve todo dia? Quantas horas? Como é que é isso? Não, eu não escrevo todos os dias. Houve um tempo que eu escrevia todos os dias, quando eu trabalhava só atendendo a entidade como assistente social, né? Então, eu tinha uma carga horária de trabalho menor. Então, eu tinha mais tempo para me dedicar, né? Mas assim, é uma via de mão dupla. A gente tem uma coisa que a gente chama de bloqueio criativo. No mesmo momento que você está super inspirado, que você está ali desenvolvendo a história, tudo trava. Você não consegue desenvolver mais, né? Então, até a gente tem que buscar estratégias para a gente estar conseguindo voltar, pegar o ritmo de novo, né? Existem muitos macetes que todos os escritores usam, né? Eu sou muito nova nesse meio aí, mas a gente vai aprendendo com o tempo, né? É legal, assim, eu vou me colocar uma meta que eu vou escrever 300 palavras no dia, né? Tem vezes que a gente consegue escrever 5.000 palavras num dia, né? Tem vezes que não consegue sair de um parágrafo. Até esses dias eu escrevi 15.000 palavras numa noite. Então, assim, é muito relativo. Depende muito de como você tá, se você tá bem, se você não tá. Né? Eu acho que vai muito do sentimento do coração. Eu busco, para mim, né, os meus personagens, eles conversam comigo, né? Eu costumo falar assim. Então, às vezes é fácil escrever, às vezes é mais difícil. Tudo depende do meu estado de espírito. Então, você falou que você é uma leitora assídua. Quem são os seus escritores, autores favoritos? Eu sempre gostei muito de romance, ficção científica e livros de fantasia. Eu comecei pelos livros de fantasia, né? O primeiro livro que eu li foi A Hospedeira, que é uma ficção científica da Stephenie Meyer, que é a mesma autora do Crepúsculo, né? É um livro que eu gosto muito. Stephen King, né? São os autores que eu mais gosto, assim, de ler. Os livros de fantasia, eu gosto muito de ler histórias de anjos e demônios, né? É uma coisa que me chama muito a atenção. Mas a minha vertente de leitura é essa, é fantasia, ficção científica e romance. Mas o que eu escrevo até hoje, o que eu só consegui foi o romance. Eu nunca tentei me arriscar ainda em outro terreno. Ah, legal, Oi, show deixa de eu te bola. perguntar, Pode perguntar. assim, ela tem o mesmo estilo de gosto, assim, de livros que eu. Então, tipo, a Carol já tinha me falado bastante que eu ia gostar bastante dos livros dela. Mas, assim, tu teve alguma inspiração em algum autor específico, algum livro específico, alguma história específica para escrever? Meus livros, não tive. Inclusive, meu primeiro livro, ele conta a história de uma bailarina, né? Eu pratiquei o balé há algum tempo, mas por causa, a gente vai chegando a certa idade e não vai dando mais, né? E tive Olha, não vai problema. dar spoiler, hein? Não vai dar spoiler. Não. E tive problema no joelho. Falei assim, eu vou escrever. Aí veio assim, do nada, né? A história do livro inteiro, assim, na minha cabeça. Eu falei assim, o primeiro livro é a história de uma bailarina que tem um problema congênito no coração, né? E ela descobre que na carreira ela não pode mais dançar por conta da doença, né? Então, nisso ela tem que descobrir, né, como não vou dar, se eu falar mais, vou dar spoiler. Ai, não, conta, por favor. Mas não vou contar. Não vai contar não, porque Mas senão o pessoal não vai comprar o seu livro depois. Não, tem que comprar eu vou ter que ir no meu livro. Amazon. Eu vou ter que baixar o Amazon. Eu desinstalei esses dias. Né? Olha, E o segundo Jess, livro... por favor, não fala do Kevin pra Brenda, tá? Eu vou Não descobrir quem é esse Kevin, querida. Eu vou Não, baixar esse para com a tua livro. graça. Deixa A gente vai brigar por ele. Antes do Kevin ser seu, dona Carol, ele é meu. Toma, nada. te aceita. Vocês estão falando aí uma coisa que só vocês estão entendendo, né? Uma Eu conversa também aí não entre sei. vocês aí. A Carol disse que tem o amor da vida dela nesse livro. Eu quero descobrir quem é Não, esse a homem. Jess é a autora do Amor da Minha Vida.
É muito relativo quando a gente vai desenvolver um personagem, né? O Kevin, por exemplo, ele é um homem, assim, possessivo, extremamente inteligente e estrategista, né? Então, assim, é muito difícil a gente trabalhar personagens diferentes dentro de uma obra, né? Às vezes isso dá muito trabalho e cansa muito a gente, né? Eu tive muito trabalho com ele. Eu falo que ele é o personagem que mais me deu trabalho, de todos os personagens dos meus livros. Ele é o personagem que mais me deu trabalho, né? Mas é um personagem que eu gosto muito. Mas não é o meu personagem preferido. Ela ainda diz que é dela. Cara de pau, um ser humano. E, pessoal, uma das formas de aproveitar o isolamento social é leitura. Vocês estão lendo o livro? Eu quero perguntar para vocês se vocês estão lendo. Ah, eu Todo santo bastante dia, religiosamente. O que vocês também. estão lendo aí? Eu gosto muito de ficção científica, então eu tô lendo até um livro do Wattpad, não sei nem falar esse nome do aplicativo. Que é a terceira vez que eu leio o mesmo livro, porque, sei lá. Amiga, depois eu te chamo no privado e te passo umas coisas boas. O que é essa Eu plataforma sei. Wattpad? É uma plataforma para leitores, é? Isso. É uma plataforma para leitores e para escritores também. Né? Ela é uma plataforma gratuita. Na verdade, é como se fosse uma rede social. Né? O autor, ele tem ali, ele pode disponibilizar a história de capítulo em capítulo. Né? Mas, na verdade, eu vejo como uma porta de entrada para chegar lá na Amazon. Né? A aceitação ali dos leitores, eu vou mostrar para a interação. Eu vou mostrar para vocês um livro que eu estou lendo, ó. Olha aqui. Não dá para ver o título, professor. Tá aqui o título. Cadê um? Não dá para ver, professor. Esse aqui é o livro chamado Os Miseráveis, de Victor Hugo. É bem fininho, tem 1.500 páginas. Mas é maravilhoso. Eu não li, mas eu já ouvi falar muito bem desse livro. Eu tenho uma paixão que eu quero muito adquirir o livro Conde de Monte Cristo, mas eu não consegui achar ele ainda para eu conseguir comprar. Não, mas é um livro que está na minha lista. O Conde de Monte Cristo é maravilhoso. Você conhece aquela estantevirtual.com.br? Já ouviu falar? Conheço. Então, ele é um site que tem todos os sebos do Brasil. Então, você vai encontrar lá o Conde de Monte Cristo, com preço bem acessível. Então eu vou procurar hoje. Eu lembro uma vez que eu fui numa livraria, mas o livro estava mais de R$100. Eu falei, sem condições. Sem condições. E é um livro... Eu gosto muito do filme. É maravilhoso. E eu tenho muita curiosidade de assistir o livro, não, de ler o livro. Legal. É muito bom. Você também é ciclista, é? Você também é ciclista, esportista? Eu sou, mas eu não sou uma ciclista profissional. Eu não sei por que a Carol vai falar que eu sou ciclista. Na verdade, assim, tudo que eu faço, tudo que eu fiz, assim... A pessoa ganha o quê? Certificado, título de ciclista, como na cidade dela, e não quer que eu fale. Desculpa. Ai, meu Deus. Nós temos aqui no nosso grupo uma esportista profissional que é a Cher. A Cher, ela é paraquedista, ciclista, maratonista, não é, Cher? Olha só. Não, pessoal, peraí, vamos devagar com o andor aí. O santo é de barro. Não, mas assim... Eu não faço mais, não. Assim, aliás, nunca fiz ciclismo, né? Meu negócio é pular de ponte. Esportes radicais, né? Ela gosta de pular de ponte, ela gosta de jump, como que é aquela da... Rope jump, kitesurf. Ela gosta de atirar também. Atirar também. Olha, gente, é questão do esporte. Os primeiros livros que eu li, quando eu me entendi assim pela leitura, como eu era muito pequena ainda, que quando você começa a ler, tudo que você vê, tudo quanto é placa que você vê, você quer mostrar para sua mãe, né, que sabe ler. Mamãe, sei ler isso, ler aquilo. Então apareceram pilhas de livros lá em casa e eram só romances. Eu não sei de onde veio
tanto livro. E eu comecei a ler todos eles. Gente, eu fiquei fascinada por livro de romance. São os Ai, livros é a melhor coisa. preferidos. Agora não me É pergunte muito o bom. autor, não, que eu não me ligo o nome de autor. Ah, A gente só não o pode link se dos livros apaixonar da pelo Jéssica. personagem. Né, Carol? Esse é o problema. Não pode, mas é meio impossível não acontecer isso, né? Todo dia é um amor diferente. Eu costumo falar assim, que quando a gente lê um livro e gosta do personagem, a gente todo dia tem um amor diferente. Mas é muito bom. A gente é uma viagem que só a gente faz, né? Dentro da leitura. E assim, a sua imaginação pode levar você a imaginar como o escritor coloca as palavras, as descrições ali, né? Você imagina ali, né? Do seu jeitinho. Então é muito bom. Eu gosto muito. Eu prefiro os livros do que muitas vezes filmes e séries. Ah, com certeza. O livro é muito mais. Ele estimula a imaginação. O livro é show de bola. Exatamente. Né, como eu falei que o primeiro livro que eu li, assim, que me levou foi A Hospedeira, de Stephanie Meyer. Tem Eu o amo filme. esse livro. O dia que eu fui assistir o filme, mas eu fiquei tão revoltada, eu fiquei brava. Eu falei, não é possível que isso fazer uma Eu coisa parei de dessa. ver Mas é porque na metade. a gente tem que aceitar, né, que não dá para acompanhar a produção, não dá. Aí é demais, mas assim, Agora tem roteirista que o cara escreve e o cara ele é bem fiel ao livro, né? Aquele filme A Lista de Schindler do Thomas Keneally, eu li o livro antes. Quando eu li o livro primeiro, fui assistir o filme depois. Eu fiquei impressionado, viu? Que o cara conseguiu captar a essência do livro. Eu queria perguntar para você, que você é uma assídua isso é muito leitora, interessante. né? Eu queria que você indicasse aí uns 5 livros, top 5. Quais são os livros que você mais gostou? Dos meus livros, É, A Espera de um Milagre, espera aí, Stephen King. fala devagar que eu vou Então, eu anotar. sim, A Espera de um Milagre A Espera de um Milagre, é do Stephen King, né? Stephen King. Isso. Eu gostei muito, assim, a adaptação do filme não foi tão fiel, mas ele é baseado em fatos reais. É uma história muito, muito interessante. Eu gosto muito, assim. E é assim, é de arrepiar. O Conde de Monte Cristo eu não li, mas eu tenho paixão por esse livro, né? Eu não conheço ainda, eu conheço o filme, eu não conheço o livro, a escrita do autor, mas então, assim, é uma paixão que eu tenho. Os livros também da Anne Rice, né, que é Entrevista com um Vampiro. Eu não vou me recordar agora o nome da série. E a série das Crônicas de Gelo e Fogo. Crônicas de quê? De Gelo e Fogo. Gelo e Fogo, é? Isso. O senhor já ouviu falar, com certeza, Game of Thrones? O seriado? Sim. A história do seriado. Não, o seriado não é fiel à série, né? O autor também não terminou de escrever. Mas é muito bacana. É uma leitura densa, uma leitura difícil, uma leitura cansativa, mas vale muito a pena. Ah, legal. Melhora no segundo livro. Já que você gosta do Stephen King, você leu o livro dele chamado Sobre a Escrita? Não, esse não. Assim, então você tem que ler esse livro, é maravilhoso. Ele dá dica Vou anotar os aqui. Vou anotar. Como que é o nome? O nome do livro é Sobre a Escrita, On Writing, que é do Stephen King e que ele dá dicas para os escritores, entendeu? Ok? Eu vou acho que procurar. Oi? Eu acho o seguinte, que o bom leitor, pelo menos eu penso assim, o bom leitor ele tem que ter pelo menos 3 livros do Stephen King na prateleira dele. Ele tem que ter o Iluminado, ele tem que ter o Sobre a Escrita, e ele precisa ter meu Deus, a Jess falou agora em o nome. O Espera de um Milagre. São os 3 livros do Stephen King que toda pessoa tem que ter na sua prateleira. Eu acho assim, Eu não essencial para sei. quem gosta, tem que ter.
Eu gosto muito desse autor, mas assim, eu não sou muito ligada em filmes ou histórias de terror. Eu tenho medo. É uma coisa assim que vem de mim. Eu tenho muito medo. Eu sou muito cagona para essas coisas, né? E assim, tudo que se relaciona à questão espiritual, assim, eu sou muito medrosa. Então, eu procuro a questão do iluminado, né? Eu não tive coragem de assistir o filme, muito menos de ler o livro. Né? E os outros também, os filmes, as adaptações cinematográficas, né, desse autor também, assim, mas o que me pega mesmo é essa outra vertente aí. Mas Ó, terror, tenho eu quero medo. indicar um outro livro para você, ó. É um livro chamado Story, do Robert McKee. Story, Robert McKee, ele é o professor dos roteiristas de Hollywood. Então, Olha só, ele mostra como é que você vai vou anotar. roteirizar. E é muito chique, Você tá professor. fraco, né, professor? É porque eu gosto muito de ler também, Carol. Fraco. Hã? Deixa eu contar uma história para vocês. O Stephen King, quando ele tinha uns 8 anos, né, ele era de uma família muito pobre. A mãe dele era tipo empregada doméstica e ele ficava lendo muito livro de terror, né? Ele gostava. Era uma forma, na biografia fala que era uma forma dele fugir da fome. Aí a mãe dele fala assim: meu filho, joga fora esse lixo, tal. Aí ele falou assim: mas mamãe, um dia eu vou escrever esse lixo. Bom, ele cresceu e aí ele foi estudar literatura, né? E eu achava que eu lia bastante, mas depois que eu li a história dele, eu fiquei besta, que ele lia 3 livros por dia. Ele lia um livro de manhã, um livro à tarde e um livro à noite. 3 livros, né? Quando ele se formou, quando ele se formou, dava direito a ele ser professor de ensino médio nos Estados Unidos. Só que como os Estados Unidos estava em crise e ele já tinha casado, a mulher dele se chama Tabitha, que é uma colega lá da escola, e ele estava com acho que estava com os 2 filhos já. Ele começou a trabalhar numa lavanderia. E aí ele começou a escrever nas horas vagas, né? E ele escreveu umas 15 páginas, achou uma porcaria e jogou o manuscrito no lixo. Quando ele jogou no lixo o manuscrito, a mulher dele, a Tabita, pegou o material e começou a ler. E ele falou assim: por que você jogou no lixo? Aí ele falou: não, eu acho que tá uma droga, tá uma porcaria esse negócio. Aí ela falou: não, tá muito bom, continue escrevendo, tal, tal, tal. E eles eram muito pobres, né? Quando ele terminou de ler, ou de escrever, ele conseguiu vender para uma editora o livro por $1.500. $1.500. E o livro agradou outros editores. E aí uma editora de pocket books, uma editora de livros, aqueles bem populares, ligaram para ele perguntando se ele poderia vender os direitos autorais do livro, né? Aí ele falou: o quê? Vocês estão me oferecendo $40 mil? Ele achou um absurdo, né, de caro. Aí a editora falou assim: não, 40 mil não, a gente está oferecendo para você $400 mil. Entendeu? Aí ele ficou tão feliz com a notícia que ele foi e comprou um secador de cabelo para a mulher dele, para dar de presente. Quando a mulher chegou, ele deu o secador de presente, ela esculhambou com ele, né? Que ela jamais deveria fazer um gasto. Aí depois ele contou toda a história. Resumo da ópera, né? Esse foi o primeiro livro dele de grande sucesso. O nome do livro, Carrie a Estranha. Virou filme depois. Eu conheço, A esse gente eu só conheço. paga 80, 90. O Torre Negra eu comprei numa oferta por R$ 429. Só isso. Torre Negra? Foi esse que você me falou um dia? Foi, Qual Carol? foi? Foi esse Torre Negra que você me falou esses dias? É Não, muito bom. E a série do Bill Rhodes. Meu Deus, esqueci o nome agora. Olha, já que vocês estão falando de livros, hoje virou a temática principal, e eu queria perguntar para a Jéssica,
Jéssica, que conselhos você daria para as pessoas que gostariam de ter o hábito de ler, mas não gostam de ler? Qual é o conselho que você daria? Eu acho que o hábito da leitura, ela vem muito da questão do gosto também, porque assim, a gente não assiste, a gente não lê aquilo que não nos agrada, né? Porque é conveniente a gente pegar isso daqui, ai, que negócio chato, não tenho paciência, não tenho tempo, é cansativo, né? Mas assim, pega um estilo que você gosta, uma fantasia, né? Algo eu costumo falar assim, procure algo extraordinário, né? Procure algo extraordinário, procure algo que vá fazer você fazer uma viagem, né? Você não precisa sair do seu quarto para você fazer uma viagem, né? Basta você usar a imaginação. Então, assim, se você quer criar o hábito da leitura, procure algo que você gostaria de ler, né? Depois você vai se habituando, você vai querer buscar a leitura, você vai querer expandir o seu conhecimento, expandir o seu horizonte, né, dentro da leitura, né? É muito comum assim, às vezes eu saio para andar de bicicleta, assim, e é muito comum acontecer de eu ter que parar, pegar o meu celular e gravar, né? Porque, assim, é a hora que a minha cabeça, ela para, né? É a hora do meu descanso, porque eu não consigo nem descansar nem na hora que eu tô dormindo, porque a cabeça fica trabalhando, né? Eu falei assim, nossa, isso aqui é legal, assim, eu tenho rascunhos, assim, anotados de histórias, assim, 2, 3, eu falei assim, que eu quero desenvolver, né? Só que aí falta, né, igual eu falei anteriormente, aquela questão do tempo, a questão do bloqueio, né, de você desenvolver a história. Então, eu tenho muitas anotações, né? Então, busque algo extraordinário. Busque algo que você queira conhecer, que você tenha vontade, que você tenha curiosidade. Porque se for algo que, se você for fazer por fazer, você não vai seguir, né? Eu digo isso, eu falo isso por mim, porque às vezes eu pego alguma coisa, eu insisto numa leitura que, né, às vezes eu me obrigo a ler 10, 15, 20, 30 páginas daquele livro no dia, mas não flui, né? Você não absorve aquilo que o leitor, que o autor daquele livro está te passando, né? Então, busque alguma coisa, algum livro, algum leitor, algum autor que você goste, o estilo ali, independente se seja um romance, se seja uma fantasia, se seja uma ficção científica ou terror. Algo que você se identifique, algo que você goste. A partir daí que você vai... Pois é, o escritor Rubem Alves, ele fala isso também, né? Ele fala que a leitura tem que ser uma atividade prazerosa. Prazerosa. Inclusive, ele nem gosta da expressão hábito de ler. Para ele, a leitura não tem que ser um hábito. A leitura tem que ser uma atividade prazerosa. Alguma coisa que você faça Exato. por prazer, que você sinta paixão, né? Na verdade, É assim, muito legal. para você ser um escritor, você precisa ser um leitor ávido, né? Não sei se você leu a biografia do qual o livro que eu estava... Tem um escritor, né, que é o Nicholas ele escreve muito romance, né? Nicholas Sparks. Nicholas Nicholas Sparks. Sparks, é. Ai, Então, credo. o Nicholas Sparks é a mesma coisa. A família dele era muito pobre. Ele tem um livro também que ele conta uma biografia. É um livro chamado, acho que é 6 Semanas com o Irmão dele. Ele fez uma viagem no mundo inteiro, ele conta a história. Então, ele lia muito também, né? Inclusive, quando era criança, ele lia enciclopédia, tal. A história dele é muito legal. Ele tinha escrito um livro que foi um fracasso, e aí ele estava trabalhando como representante de remédios e ele começou a escrever nas horas vagas, né? Aí, quando ele terminou de escrever o livro, uma editora se interessou e foi até ele. E aí ele conta na história que ele estava querendo vender os direitos autorais por $100.000, né? Que é muito dinheiro, $100.000. Aí quando os editores perguntaram para ele, assim, quanto você quer nos seus direitos autorais? Aí, em vez de ele falar $100.000, ele perguntou quanto é que vocês estão dispostos a pagar
Ele devolveu a pergunta. A editora falou, não, a gente está pensando em $1 milhão, entendeu? $1 milhão, o primeiro livro dele. É, Qual é o nome do livro? olha que legal. O nome E do livro Nicolas, ele... é Diário de uma Paixão. Virou filme depois. Nossa. Né, o Nicholas Sparks, ele tem uma identidade, assim, como autor, muito, muito forte, né? Os livros, eles retratam histórias, assim, não digo semelhantes, mas tem uma história de vida, assim, né? A questão da superação, de sempre faz a gente sofrer. É uma identidade, assim, do autor que para mim é demais, assim. Eu gosto, é um autor que eu admiro muito, que eu gosto muito, justamente por essa questão da identidade dele como autor, a característica dos livros dele, né? Porque é legal, assim, que ele sempre traz, às vezes, assim, alguma doença ou tem um livro que eu gosto muito dele que chama que retrata a violência contra a mulher, que é um tema que a gente está muito em alta aí. Acho que é um Porto Seguro, se eu não me engano. Né? E é muito legal que ali no livro ele te prende, ele te faz, assim, poxa vida, como que, dando um spoiler, assim, do que essa mulher tá fugindo, né? É muito legal, é uma identidade, assim, muito, muito, muito forte que ele tem, assim, nas histórias dele. Eu gosto muito. Quase todo mundo no filme, no livro, não sei como vocês gostam dele. Ele é trágico. Um amor para recordar tá aí para provar. Um amor para recordar, O Melhor de Mim, Uma Longa Jornada, a maioria Querido dos John, livros gente, dele. Querido John, eu passei 3 dias chorando. Eu tenho uma raiva daquele filme, Querido John, que eu tenho vontade de surrar a televisão toda vez que tá passando. Porque não tem nada a ver, não tem nada a ver. A Última Música, gente, aquele livro é maravilhoso. Vamos abstrair do Nicholas Sparks, por favor. Tá me dando raiva só de lembrar. Ele mata as pessoas, tá? Ele é um péssimo ator. É um assassino. No meu primeiro livro, eu tava... O meu Frágil Coração, eu tava num grupo de leitura, o meu primeiro grupo de leitura que eu entrei logo quando eu comecei a escrever, né? Aí, pessoal, a gente fazia troca de leituras, né? Então, foi assim que eu consegui leitores, né? Que eu conquistei os meus leitores. E daí, tinha uma moça lá nesse grupo que me chamava de estagiária de Nicholas Sparks. Ela me chama assim até hoje. Né? E eu achei muito engraçado. Ela falou assim, Jazz, mas pra que isso? Eu falei assim, poxa, mas me deixa. Né? Ela, não pode fazer assim. Então, assim, para quem pensa em escrever, assim, não deixe que ninguém tire aquilo da sua cabeça, né? Se a pessoa fala, não gostei do que aconteceu com o seu personagem. Eu falei, e daí? Né? O personagem é meu. Então, o Nicholas Sparks, na biografia que ele conta da história do irmão dele, ele diz que lê por ano mais de 100 livros, para vocês terem uma ideia. Tá, eu ainda leio mais do que ele. Desculpa. Sério, Carol? Você lê mais do que ele? Eu leio mais do que ele, desculpa. Ai, nossa, eu acho que eu já li mais também. Hoje não mais, eu não tenho tempo, eu não consigo, não dá. Mas aplicativo, professor, que a gente usa e contabiliza as leituras do ano, estabelece uma meta, o Scooby, só procurar. Ele tem todo ele tem todo o acervo, assim, o livro que a gente quiser tem lá. Aí você bota uma meta e consegue contabilizar o ano quanto você lê. Eu já cheguei a muito mais do que 100. Desculpa, Nicholas Sparks, mas eu estou na tua frente. Mas então, Carol, tá na hora de você começar a escrever, então. Mas eu escrevo. Mas ela escreve. Você escreve, Carol? Ela escreve. E escreve muito bem. E aí, quando é que você vai publicar um livro, Carolzinha? Professor, se a Fibra me desse, assim, tipo, 4 meses de férias, eu conseguiria terminar. O problema é que... Ela escreve muito bem, né? Ela me chama aqui no WhatsApp, Tia Jazz,
vou te mandar um negócio aí. Eu falei, Carol, muito bom, muito legal. Comecei a escrever por causa termina esse dela. né? Termina isso que eu quero saber o que vai acontecer. Né? Então, é isso que um autor tem que passar para os seus leitores. Ele tem que passar a curiosidade, né? Aquela intensidade do leitor querer saber o que está acontecendo na história, de querer seguir com a história. Porque como no Wattpad, eu, por exemplo, a maioria dos autores lá, eles não postam a história completa. Eu geralmente posto um capítulo por semana, né? Inclusive a Carol vive me cobrando, por favor, né? Então, o autor, ele tem que aguçar a curiosidade do leitor, né? Ele tem que prender o leitor, né? E isso é muito legal, né? É uma via de mão dupla, né? Eu quero que você leia. Eu quero que você leia o meu livro e eu tenho que estar ali disposto a fazer você, né, se prender na minha história, né? Então é muito legal isso daí. É legal, show de bola. Inclusive o Alexandre Dumas, que é o autor do Conde de Monte Cristo, ele fazia isso, né? Ele escrevia em pequenos fascículos e deixava os caras malucos, né? Porque eles ficavam acompanhando. Eu tenho uma autora que eu acompanho ela escreveu alguns livros eu não gostei, né? Mas teve uma série que ela fez que me prendeu, assim. Já faz 4 anos que eu estou esperando ela escrever o último livro e ela não escreve, não lança. Eu dei vontade de pegar ela e falei, por favor, senta aqui na frente desse computador, termina essa história que eu quero saber o que vai acontecer. Então a gente fica angustiado também, mas fazer o quê? Porque eu costumo falar sempre para as minhas leitoras, né? Assim, gente, por favor, eu não vivo do livro, dos meus livros, eu não vivo da escrita, né? Então, as minhas obrigações, elas vêm em primeiro lugar, né? Eu tenho família, eu tenho filha, né? Eu sou responsável por 30 pessoas, né? Então, assim, o que toma mais meu tempo é o meu trabalho. Então, eu sempre falo assim, as obrigações primeiro, né? Eu amo escrever. Eu sempre tento estar, assim, ser bem assídua, né? Desde dessa pandemia aí, eu fiquei muito ausente, né? Mas eu sempre tento aí tá postando capítulos, porque eu tenho aquela questão, eu tenho que agradar o meu público também, né? É um marketing, né? Eu tenho que agradar o meu público, eu tenho que segurar o meu público, porque se eu não tiver os meus leitores, eu não consigo vender as minhas histórias, né? E assim, mas aquela coisa, as obrigações vêm em primeiro lugar, né? Infelizmente, a gente queria sentar e escrever o dia inteiro e postar o capítulo todo dia, né? Inclusive, mas não tem como. Aqui no Brasil é um grande desafio, né? Você tem o primeiro desafio, que é escrever. O segundo desafio, que é publicar. E o terceiro grande desafio, que é a distribuição, né? Tem uma máfia aqui no Brasil, que são os distribuidores de livros, e tem um quarto agravante que eu vejo, que é a questão da quebradeira das livrarias, né? A Livraria Cultura, como que a Saraiva entrou em recuperação judicial, Livraria Cultura, Livraria Nobel. Então, a gente está numa crise violenta. Um dos motivos é a Amazon, que primeiro eles detonam com os preços dos livros, ficam bem barato, e os livros digitais. Então, aqui no Brasil, você escrever um livro é uma coisa muito desafiadora, né? É muito desafiante. Não é só escrever, são muitos né? autores independentes. Não é só escrever, são muitos autores independentes, né? Como eu comecei a escrever, minha paixão é meu primeiro livro. A minha paixão na minha vida é Frágil Coração. Meus três livros principais chamam Frágil Coração, Incansável Coração e Obstinado Coração, que é o que tá em desenvolvimento, né? E, assim, a paixão da minha vida foi o meu primeiro livro, Frágil Coração. E eu queria que eu queria ter o meu livro na minha estante. Então, eu mandei para as editoras, né? Com os aceites, e as recusas também, a gente tem que estar preparado para lidar com isso. A gente tem que estar preparado para lidar com a crítica, a gente tem que estar preparado para lidar com as avaliações e levar isso como aprendizado, né? Não é só você sentar e escrever o que você quiser,
né? Eu fiz uma oficina esses tempos atrás, eu esqueci agora o nome do autor, mas é um autor aqui do meu estado, né? Ele é bem famoso aqui. Ele escreve crônicas, né? E ele fala assim, mas a questão do romance comercial, né? A pessoa tem que pegar uma coisa que vai perdurar, né? Como o Conde de Monte Cristo, por exemplo. Então, às vezes você escreve um romance comercial, daqui 2, 3 anos ninguém lembra da sua história, né? E é o que acontece hoje em dia, né? A gente escreve um romance, que seja outro, e ele, se a gente não, na questão da divulgação, o autor, ele sofre muito com isso, porque é uma gama imensa de autores novos e autores também já que usam a Amazon como plataforma de divulgação e de venda também, né? Assim, eu não posso reclamar assim do retorno que eu tenho com os meus livros, né? Mas assim, eu queria o meu livro na minha estante, eu não queria só o meu livro sendo distribuído de forma digital, né? Então eu arquei com os custos, né? Porque na verdade hoje em dia a maioria das editoras são gráficas que imprimem o seu livro, né? Basta você pagar, né? Eu assinei contrato com uma editora e o segundo livro, Incansável Coração, eu estou produzindo ele de forma independente, né? Igual eu lancei a pré-venda, falei para as meninas, pessoal, eu só vou produzir aqueles que eu vender mesmo, né? Não vou produzir assim, porque assim, a gente não tem tempo, é difícil, né? A questão de você, trabalhar naquela, né? Com a editora não, é mais fácil, ela te distribui, você vai para a livraria e tal. Mas assim, é aquela coisa, se você tem um sonho, eu acho que você tem que buscar, né? Você tem que lutar por isso, né? Eu acho que nada é impossível, basta a gente acreditar e lutar por isso. É verdade. Só a título de informação, eu li uma reportagem na Espanha, eles têm um arsenal de livros digitais, que o cliente chega lá e fala assim, eu quero o livro tal. Eles pegam aquele livro, ele tem uma impressora e eles conseguem confeccionar o livro em 15 minutos, para vocês terem uma ideia. Meu Deus! Olha só. Preciso de uma É dessa. muito legal. É Porque muito legal a isso, né? livraria não precisa fazer estoque, né? Ela tem todo no formato digital. Tem um esquema não, tem um sistema chamado Publish on Demand, que é exatamente isso. Você manda o original e aí você diz quantas cópias você quer. Eu quero 10 cópias. Ele vai dar um valor para 10 cópias. Aí eles têm um equipamento japonês, acho que é da Canon, que ele faz o livro em 20 minutos. E aí é publicação sobre demanda. Já ouviu falar? Já. A Amazon, ela faz isso com os livros, os e-books que os autores disponibilizam lá, né? Desde que esteja dentro dos padrões, né? De diagramação, de revisão, tudo, mas eles fazem, a Amazon anda fazendo. Eu não sei se isso já chegou aqui no Brasil, mas ela trabalha com esse esquema. E é muito legal, na verdade, né? E o Kindle? Você publicou alguma coisa pelo Kindle? Tem Os interesse meus 2 livros, eles estão disponíveis para leitura no Kindle. Pelo Kindle, ok. Entendi. Pelo Kindle, os dois estão, tanto para venda quanto para assinante Kindle. Legal. Então, se a gente entrar na Amazon, a gente vai achar o seu livro, então, né? Vai achar, só digitar lá. Quanto que ele custa no Kindle? O e-book, R$ 2,99 eu coloquei o Meu preço, Deus, cada que um deles. caro! E daí, assim, mas o assinante Kindle, engraçado, o legal do Kindle é o seguinte, para os autores novos agora, assim, né, como eu, porque a gente ganha por leitura, né, quanto mais leitura você fizer no Kindle, mais você ganha. Inclusive, a gente ganha muito mais pelas leituras Kindle do que pelas vendas pela Amazon, né, porque dependendo do valor que você coloca o e-book, a Amazon cobra lá de você 70% ou 30%, né, então depende do valor. Eu sou da seguinte opinião, eu acho caro pagar mais que R$7 num e-book. Porque eu gosto de ter o livro na minha mão, né? Eu não pago mais que R$6, R$7 num e-book, não. Eu não tenho coragem, né? E eu acho que assim, eu partilhar dessa inquietação, eu também tenho que disponibilizar meus livros num valor acessível, né? Mas o que a gente mais recebe na Amazon é sobre as leituras disponibilizadas pelo Kindle.
Ah, legal, show de bola. Pessoal, nós já estamos adiantados no horário. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Mais? Bom, então, O pessoal fez umas perguntas para mim lá no grupo, aí eu falei assim, vou responder. Como, né, não sei se o pessoal entendeu, se não entendeu. A questão do, não lembro quem perguntou, sobre como é a avaliação para admissão, né, de um interno da entidade. Se alguém tiver alguma dúvida. A princípio, eu particularmente entendi bem. Se pudesse explanar até o pessoal que não estava no grupo, pode ser também. Não sei como é que está a questão do horário para o professor, mas é uma boa. Dá para ser, professor, rapidinho? se quiser comentar, pode comentar, não tem problema. Então tá, vou tentar explicar rapidinho. Dentro da política de assistência social, nós dividimos a política, como eu falei lá, em proteção social básica e proteção social especial de média e alta complexidade. Nós dividimos esse termo entre equipamentos de atendimento. Nós chamamos os nossos, como se fosse as pessoas que nós atendemos, de usuário, né? Dentro desses equipamentos, né, cada equipamento ele fica responsável por cada tipo de intervenção. Temos o Centro de Referência de Assistência Social, todos os municípios têm, e como cidades grandes aí, como Belém, deve ter um centro de referência de assistência em cada bairro grande por aí, né? Tudo depende de quantas famílias são cadastradas, né? Um centro de referência especializado de assistência social, e tem os centros POPs, que trabalham com população de rua, né? Os abrigos e as casas de acolhimento para idosos, né? A casa de acolhimento para idosos, ela se enquadra dentro da proteção social especial. O que é a proteção social especial de alta complexidade? É quando todos os vínculos familiares e todas as intervenções que a equipe faz, a equipe interdisciplinar que eu digo é a equipe assistente social, psicólogo, advogado, pedagogo, dentro de um equipamento, certo? Ele trabalha com a pessoa e esse usuário, ele já vem dentro de uma situação de risco, quando é identificada uma situação de risco, certo? Muitas vezes nós identificamos situações de risco dentro de uma pessoa que ela tem uma família, às vezes, né, uma família até estruturada, porém, ela apresenta risco social, né, aquela família não tem, vamos falar de grosso modo aí, ela não tem condições de cuidar dessa pessoa, certo? A equipe, ela é feita, a gente usa os instrumentais técnicos de cada profissional e a gente faz a avaliação, né? A gente avalia e monitora esse usuário até chegar ao ponto de haver a necessidade do acolhimento, certo? Seja ele tanto criança e adolescente como pessoa idosa. Então, tenham em mente que cada acolhimento institucional que acontece, a pessoa, ela está de extremo risco, né? E quando todas as possibilidades de intervenção foram esgotadas, né? A pessoa, ela não consegue prover o seu próprio sustento, né? Não tem ninguém para cuidá-la, porque os vínculos familiares estão rompidos. Então, qual que é o trabalho da entidade? A pessoa, ela vem, é acolhida, né? Quando é feito todo o parecer fechado, e que a gente vê que não tem jeito. A única forma de tirar essa pessoa dessa situação seria o acolhimento, certo? A maioria dos acolhimentos, eles acontecem via intervenção judicial, né? Porque muitas vezes a gente precisa recorrer ao Ministério Público para fazer os atendimentos. Às vezes acontece também, a maioria também acontece por denúncia. A gente precisa recorrer também ao Ministério Público, que há necessidade de recorrer ao Poder Judiciário para solicitar uma intervenção de urgência e emergência para fazer. Já tirei idoso de dentro de casa, com polícia e oficial de justiça, né, porque estava em situação de risco, né? Então, tudo depende da avaliação da equipe, né? Tudo depende do histórico daquele idoso, né? A gente tem que ser muito sensível nessa parte, porque é uma coisa muito difícil, né? A gente tem que aprender, o profissional ele tem que aprender a separar, né, a vida profissional da vida pessoal. E às vezes é muito difícil, porque é uma coisa que como a gente trabalha aqui,
Recentemente eu perdi um idoso e eu fiquei muito chocada, eu fiquei muito assim, eu não aceitava a perca, né? A gente se apega. Então, assim, são pessoas que estão da sua família, são pessoas que estão ali no seu cotidiano, né, diário. Mas a questão que quando vai para o acolhimento é questão de extremo risco, é questão de último caso, né? Quando todas as possibilidades de intervenção foram esgotadas e a gente não tem mais o que fazer. Estando dentro da entidade, a equipe vai trabalhar para tentar restabelecer o vínculo familiar e tentar. Acontece em 2% dos casos, né? Muitas vezes não há o que fazer, não tem. Vem, né? É uma instituição de longa permanência, às vezes o acolhimento ele vem determinado por ser temporário, mas acaba ficando definitivo e, infelizmente, é o que mais acontece aqui. Temos idosos com família, temos idosos que a família possui imensas condições de cuidar, mas não tem interesse, e manifestou risco dentro da própria casa, né? Então, existem casos e casos, e cada caso é um caso. Existem muitos casos de abuso sexual, casos de violência, casos né, de abandono, negligência. Então, assim, cada um tem a sua história, cada um vem com uma bagagem emocional muito grande. Então, realmente, eu não sei se alguém já foi visitar alguma entidade de acolhimento, vocês podem perceber que o ambiente é um ambiente pesado, né? A gente percebe, e muitas pessoas que vêm visitar aqui, às vezes saem chocadas, né? Que não consegue. Tem gente, igual assim, meu esposo, ele nunca entrou lá dentro, ele não consegue ficar lá, né? Ele fala assim, não sei como que você consegue. Assim, é a questão, assim, é o meu trabalho, então eu tenho que estar disposta, eu tenho que estar bem para conseguir executar o trabalho da melhor forma, porque às vezes um passo em falso que um profissional dá, a gente pode colocar a vida dessa pessoa aí também, não só em risco, também como ali o emocional dela, a gente pode prejudicar muito, então a gente tem que ter muito cuidado. Assim, a gente tem ferramentas de trabalho, assim, são bem as ferramentas técnicas, né, mas não é fácil não, né? O pessoal fala assim, eu costumo muito falar assim, o assistente social, ele só entrega a cesta básica, ele não sei o quê, ele ajuda os pobres, mas não é bem assim que funciona, não. Jéssica, porque eu acho que quando você trabalha num ambiente como esse, você deve perceber muitas pessoas solitárias, né? São pessoas que têm uma história de vida riquíssima, têm muito para dar, e elas são meio que abandonadas, né? Praticamente pela família. É muito triste, né? Você chegar nesse ponto, né? Talvez seria o caso, eu não sei se vocês teriam condições de incentivar essas pessoas a escreverem um livro, de repente, memórias, poesias, né? Porque isso é muito conhecimento. Né? Assim, dentro dos acolhimentos, a maioria, igual assim, eu digo que 80% dos idosos que eu tenho acolhido aqui na instituição, 90% deles não têm condições cognitivas para isso, né? A maioria ali já vem com uma doença, né? Um Alzheimer, tem muito, às vezes tem um transtorno mental, né? Então, assim, o que caracteriza muito o abandono é o transtorno, né, cognitivo dos idosos, né? Eu tenho um caso aqui, vou citar, não posso citar nomes, mas eu posso colocar. Eu tinha, né? Ela faleceu agora nessa segunda-feira, né? Ela tinha 6 filhas. Ela fazer 3 anos que ela estava aqui. Ela foi acolhida em situação de urgência e emergência. Um dos filhos dela colocou ela em uma cidade que ela estava, colocou ela dentro de um táxi e pagou para o táxi levar ela para outra cidade. Ela ficou na rua, né? E a equipe procurou, nós temos convênios com alguns municípios, né? Que a gente tem que estar disposto a atender também. E essa idosa, ela veio para cá, né? Extremamente alterada, né? Sem propósito nenhum. Então, o que a gente procedeu? A minha primeira avaliação foi encaminhar ela para psiquiatria, né? A gente encaminhou para psiquiatria
E dentro do consultório, na hora da consulta, era só para ser uma consulta. Ela surtou, o médico internou. Ela ficou 2 meses em internação psiquiátrica, né, onde se deu o diagnóstico de esquizofrenia. A partir daí, como nós não tínhamos um histórico dela, a gente não sabia, né, a gente pôde avaliar, né, que os filhos, e pelo contato que tivemos com os filhos, ninguém queria ela justamente por causa das crises que ela dava, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né? E agora, nessa segunda-feira, ela veio a óbito, né? E a família se manifestou, né? A família se manifestou. Eles vieram aí 700 quilômetros de distância. A filha dela teve a capacidade de falar para mim que ela não sabia onde a mãe dela estava. Eu falei, é mentira, porque quando foi para sua mãe vir para cá, foi procurado todos os filhos. A gente tem que fazer, a gente usa uma ferramenta chamada de busca ativa, né, para localizar os familiares, né, porque a partir do momento que a gente esgota, que não tem ninguém que realmente precisa, né, a gente leva para o abrigo, né, e eles não quiseram. Então, ela ficou, fazia 3 anos, e nesse dia, ela ficou uma semana na UTI, e ela teve, eu liguei, eu lembro que um dia eu liguei, porque aqui, como o município é muito pequeno, a gente não tem muito recurso, então, às vezes que precisa, sim, de um atendimento maior de uma UTI, aí é feita a transferência, né, desse idoso para um hospital especializado. Aí ela ficou, e teve um dia que eu liguei, eu tive problema no hospital, porque essa família tinha entrado em contato lá no hospital e eu não consegui ter conhecimento, porque até então, 3 anos sem ninguém falar nada, né, o que a gente vai imaginar? Tanto que ela era interditada, né, foi feito o processo de curatela, e a curatela dela era nossa. E a família se manifestou, né, ela falou assim, mas a minha mãe, porque aqui é assim, quando um idoso vem a óbito, nós não velamos, nós não fazemos velório, né? É injusto com os outros idosos e também já é um ambiente pesado. Como que eu vou fazer um velório aqui dentro da instituição, né? A gente tem isso no nosso regimento interno. Então, quando o idoso não tem ninguém, ou a família não manifesta interesse, a gente, infelizmente, é pesado falar o que eu vou falar, mas o corpo vai para a funerária, eles preparam e logo a gente já faz o enterro. Né? Não tem cerimônia, não tem, é feito assim, não tem. Infelizmente, eu sofro muito com isso, né? Mas é a ferramenta que a gente tem, porque é impossível fazer um velório dentro de uma entidade que, né? E essa família manifestou interesse, falou assim, mas a minha mãe merece um enterro digno. Eu fui curto e grosso com ela e falei assim, a sua mãe merece, lógico que ela merece, só que se você quiser velar, você vai ter que vir aqui buscar. Né? Aí apareceu, mas eu quis cuidar da minha mãe. Aí é aquela história, assim, que ela vem a hora da lamentação, né? Eu tenho que tomar muito cuidado, porque às vezes eu acabo sendo grossa, acabo sendo sem educação, porque a gente sabe de tudo, a gente conhece o histórico de cada um, a gente sabe as intervenções que a gente fez, a gente sabe as tentativas de aproximação que a gente fez, porque uma das obrigações da instituição é tentar resgatar o vínculo familiar, né? E todas sem sucesso, né? Ela veio, eu esperei, eu mandei preparar o corpo ficou na funerária o dia inteiro. Eles chegaram aqui na segunda-feira, era 10 horas da noite, né? Mas aí ela não queria vir. Eu falei assim, não, eu só vou liberar se você vier, porque eu fiz questão de conhecer a filha dela, né? E eu lembro que ela foi muito mal educada comigo, né? Mas né, não cuidou direito da minha mãe, e assim. Eu falei assim, olha, você me desculpa, mas ela não tinha que estar aqui. Né? Aqui não era o lugar dela. O lugar dela era onde você estava. Se você quis cuidar, por que você não manifestou interesse antes? Né? Quando a gente procurou vocês. Então, assim, é muito complicado lidar com as pessoas. Né? Às vezes aqui a gente trata uma coisa, a gente conhece, né? A gente avalia a situação de uma coisa, mas lá na frente essa situação ela pode mudar, ela está em evolução constante. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Eu falei, né? Eu deixei a ética profissional de lado e falei para ela, assim, antes ela falou assim, olha, se eu não quisesse liberar o corpo para você levar,
eu não liberaria. Não libero, porque a tutela dela é minha. Eu sou responsável legal por ela. Legalmente eu sou responsável por ela, né? E falei para ela assim, falei assim, você tem filhos? Ela falou, eu tenho. Eu falei assim, então você luta para que seus filhos não façam a mesma coisa com você. Exatamente, exatamente. O que você falou, eu penso a mesma coisa. A forma Você como luta. a gente trata os nossos pais, provavelmente os filhos vão nos tratar também. Exatamente. É aquela, o povo fala assim, aquele velho ditado, né? Aqui as minhas funcionárias, elas falam muito assim, um pai cuida de 10 filhos, 10 filhos não cuidam de um pai, né? Então a gente tem que ter isso na consciência, porque pai e mãe a gente só tem um, né? Então a gente tem que valorizar sim, porque é aquela coisa, existem casos e casos, né? Às vezes um pai, ele não é um pai de verdade, né? Às vezes um pai de verdade, você não tem o mesmo sangue, né? Mas a gente não tem que levar isso em consideração. A gente tem que levar o laço afetivo. O laço afetivo, a afetividade é muito importante nesse caso. Legal. Jéssica, eu quero agradecer muito a sua participação. Eu achei que a gente acabou transitando bastante na questão do seu ofício, né, de escrever, que foi muito legal, muito interessante. E você finalizou a sua fala com uma reflexão muito séria, que é a questão do cuidar dos nossos pais, né? Então, eu acho que nós temos uma grande responsabilidade, né, de tratarmos os nossos pais com carinho, com amor, porque eles nos cuidaram de nós quando éramos crianças, né? E a forma como eu acho assim, que o que a gente planta, a gente vai colher. Exatamente. Então, E está na nossa Constituição, né? Está na nossa Constituição. Claríssimo, que é dever dos pais cuidar dos filhos na infância e dever dos filhos cuidar dos pais na velhice. Né? Então, como a gente tem o Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A gente tem que levar em consideração tudo que, né, não só a nossa legislação, mas tudo que a gente aprende também com a vida, né? Acho que a maior surra que eu digo assim, que a gente tem é na prática, né? Ali ali que a coisa pega, é vida real, né? Às vezes eu costumo falar assim que eu não me surpreendo com mais nada que chega para mim, né? Mas assim, porque tudo é possível. A gente acontece, às vezes por um descuido, às vezes porque, né, aconteceu mesmo, era para acontecer, então, infelizmente, a gente tem que estar preparado para tudo. ok, verdade. Olha, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sua generosidade de compartilhar. Imagina, o prazer foi meu. Eu também sou paranaense, viu? Eu nasci numa cidade bem perto. Onde você está morando? Você está em Maringá, é? Não, eu sou de Ivaiporã, Paraná. Isso. Mas atualmente eu moro em São João do Ivaí, fica a 100 quilômetros de Maringá. Ah, tá. Então, eu nasci numa cidade perto de Jandaia do Sul, chamado Bom Sucesso. Fica aí. 30 quilômetros da minha cidade, aí, ó, 30 quilômetros. Então, eu vou lá de bicicleta. Então, outro dia eu fui pesquisar no Google, a cidade de Bom Sucesso tem 6.000 habitantes. A minha tem, aonde eu moro atualmente, tem acho que 12 mil no máximo. Então assim, como eu falei para Carol esses dias, eu acho que eu não me vejo morando numa cidade grande, porque eu não sei, porque eu sou picão, e picão do sítio não sabe andar na cidade grande, se perde. Então nós somos vizinhos, né? Somos vizinhos. Somos vizinhos. Tá bom, pessoal, obrigado aí pela participação de vocês, espero que vocês tenham gostado, ok? E boa noite, viu, Jéssica? Foi um prazer conhecê-la. Boa noite. Tá, Obrigada pelo convite, agradeço a atenção de vocês. Tá, eu vou depois pesquisar aqui esse Wattpad, tá? Tem um livro que eu adoro chamado Oficina de Escritores. Já ouviu falar? Oficina de Escritores. Já ouvi. Esse livro, para mim, é maravilhoso. É Stephen Cooke, nome do autor, Stephen Cooke. Vou anotar.
Obrigada, gente, viu? Ok, obrigado, Carolzinha. Obrigado aí, Jéssica. Obrigado a todos. Obrigada, Jéssica. Tá? Amanhã a gente se Obrigada encontra eu, pessoal. novamente. Tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. tchau, boa Boa noite. noite. Fiquem com Deus. Boa noite.